Boa tarde, galerinha do YouTube. Alô. Tudo bem? Vou orar pra gente começar o nosso devocional, tá bom? Pai, nós queremos te agradecer por tudo que nós temos vivido até agora, por tantas coisas que temos aprendido com o Senhor, com os nossos irmãos, com esse livro abençoado. Que o Senhor possa continuar falando muito mais e que todas essas palavras, tudo aquilo que a gente tem lido e estudado possa gerar frutos no nosso coração, frutos visíveis e práticos, em nome de Jesus. Amém. Se quer alguém querendo entrar. O tema de hoje é: a vida é uma atribuição temporária. Senhor, faz-me lembrar de quão breve será o meu tempo na terra. Faz-me lembrar de que os meus dias estão contados e que minha vida é efêmera, passageira. Viverei poucos anos aqui na terra. Os 2 versículos estão em Salmos. A vida terrena é uma atribuição temporária. A Bíblia é cheia de metáforas referentes à natureza breve e transitória da vida terrena. A vida é descrita como uma neblina, uma estreita passagem, um sopro e um fio de fumaça. A Bíblia diz: nascemos ontem e nossos dias na terra passam com a sombra. Para aproveitar a vida da melhor maneira possível, você não pode se esquecer de 2 verdades. A primeira é: em comparação com a eternidade, a vida terrena é extremamente breve. Segunda, a terra é apenas uma residência temporária. Você não ficará aqui por muito tempo, então não fique muito apegado a esse mundo. Peça a Deus para ajudá-lo a viver essa vida como tal como ele vem. Davi orou. Então, finalmente, quando pedi a Deus: Senhor, mostra-me um pouco do que me resta aqui, mostra-me como a vida é curta. Ih, eu acho que tá errado. Tá certo. Então, Davi orou, né? Senhor, mostre-me o pouco tempo que me resta aqui. Mostre-me como a vida é curta e eu sou frágil. Salmos 39. A Bíblia compara várias vezes a vida terrena a uma habitação temporária e a um país estrangeiro. A gente até dança aquela música, né? Sou como um peregrino em terra distante. Aqui não é seu lar permanente nem seu destino final. Você tá só de passagem. A Bíblia usa termos como forasteiro, peregrino, olha aí, ó, estrangeiro, estranho, visitante, viajante para descrever nossa breve estada nesse mundo. Davi disse: sou apenas um peregrino na terra. E Pedro explicou: se vocês chamam a Deus de Pai, vivam como residentes temporários na terra. Muitas pessoas migraram de várias partes do mundo para trabalhar na Califórnia, onde eu moro, mas ainda são cidadãos de seus países de origem. É obrigatório que usem seu cartão de registro de visitantes, Green Card, que lhes permite trabalhar aqui, embora não sejam cidadãos americanos. Os cristãos devem carregar seu Green Card espiritual para lembrar que sua cidadania é do céu. Então a gente precisa carregar o nosso documento do Senhor para lembrar que nós não moramos aqui, nós somos imigrantes. Deus quer que seus filhos vejam a vida de modo diferente de como a veem os não cristãos, pois esses pensam somente nas coisas terrenas, mas nós somos cidadãos do céu, onde vive nosso Senhor Jesus Cristo. Os verdadeiros fiéis compreendem que há muito mais para viver além dos poucos anos que passamos aqui. Nossa identidade está no lar terreno, eterno, meu Deus. Nossa identidade está no lar eterno e nossa pátria é o céu. Quando você assimilar essa verdade, deixará de se preocupar em ter tudo na vida. Deus é bastante categórico sobre o perigo de viver o aqui e agora, adotando valores, prioridades e estilos de vida terrenos. Ele chama de adultério espiritual, nosso flerte com as tentações do mundo. Aí lá em cima está escrito assim: nossa identidade está no lar eterno, nossa pátria é o céu. No finalzinho, voltando, está escrito: a Bíblia diz: vocês estão tentando passar a perna em Deus. Se tudo que querem é benefício próprio e enganar os outros, acabarão inimigos de Deus. Como é forte isso, né? Muitas das vezes a gente passa a perna no Senhor mesmo, porque queremos as coisas pensando na gente, enganamos outras pessoas. Você pode falar assim: eu nunca enganei ninguém, mas eu tenho certeza que você já deve ter mentido para se beneficiar. Então você tá enganando, sim. Colar, você tá enganando os outros e enganando a si mesmo. Quando você fura a fila, você também tá enganando, você tá fazendo algo para seu benefício próprio. Então, você passa a perna em Deus e nas pessoas. Imagine que você fosse convidado por seu país para atuar como embaixador em uma nação inimiga. Você provavelmente teria que aprender outra língua e adaptar-se a alguns costumes e diferenças culturais, a fim de ser cortês e cumprir sua missão. Na função de embaixador,
Você não teria como se isolar do inimigo. Visando cumprir sua missão, seria necessário manter contato e se relacionar com ele. Suponhamos agora que você se sentisse tão à vontade nesse país que se apaixonasse por ele, preferindo ele do que sua terra natal. Seu comprometimento e lealdade seriam alterados, sua atuação como embaixador seria prejudicada. Em vez de representar sua terra natal, você começaria a agir como o inimigo, seria um traidor. É perfeito essa analogia que o livro usa, porque é exatamente o que a gente vive, né? Nós somos embaixadores do céu, embaixo está até escrito, né? A Bíblia diz, somos embaixadores de Cristo. Então, quando a gente está na embaixada, né, em um país inimigo, um outro país, a gente está como responsável de representar a nossa pátria verdadeira, que no caso é o céu. E aí, nesse caso aqui, o soldado, né, o embaixador, na verdade, ele começa a preferir a terra onde ele está trabalhando do que o lugar onde ele realmente veio. E muitas das vezes a gente está trabalhando, deveria estar trabalhando em prol do reino, mas se apaixonando pelas coisas desse mundo. A gente precisa ficar muito ligado nisso. Lamentavelmente, muitos cristãos têm traído seu rei e seu reino. Ingenuamente, chegaram à conclusão de que por viverem aqui, seu lar é aqui, mas não é. A Bíblia é clara. Amigos, esse mundo não é a casa de vocês, por isso não se sintam à vontade nele. Não deem espaço para o ego à custa da sua alma. Deus não quer que fiquemos apegados ao que está à nossa volta, porque é uma situação temporária. Já fomos avisados de que os que têm contato frequente com as coisas desse mundo devem usá-las corretamente, sem criar apego, pois esse mundo e tudo que ele contém passarão. Em comparação com os outros séculos, a vida nunca foi tão fácil para grande parte do mundo ocidental. Somos em larga escala atraídos, entretidos e servidos. Com todas as fascinações, atrações, mídia futurista e experiências incomuns disponíveis hoje em dia, é fácil esquecer que a vida não consiste em perseguir a felicidade. Somente ao lembrarmos que a vida é um teste, um cargo de confiança, que foi o que a gente falou ontem, né? Sobre nós sermos provados e que a nossa vida, nós somos testados o tempo todo pelo Senhor. Um cargo de confiança e uma atribuição temporária é que o encanto que tais coisas exercem sobre nossa vida se desfará. Estamos nos preparando para algo ainda melhor, que é o céu. As coisas que agora vemos aqui hoje, saúde, mas desaparecerão amanhã. Mas as coisas que não vemos agora irão durar para sempre, as coisas do Senhor. O fato de a Terra não ter nosso lar definitivo, não ser nosso lar definitivo, explica porque, como seguidores de Jesus, experimentamos dificuldades, aflições e rejeições nesse mundo. Isso também explica porque algumas promessas de Deus parecem não ter sido cumpridas, algumas orações parecem não ter sido respondidas e algumas situações parecem injustas. Mas esse não é o fim da história. Para impedir que fiquemos muito apegados a isso tudo, Deus nos permite sentir um número relevante de descontentamentos e desgosto na vida. Isso faz muito sentido. Anseios que jamais serão satisfeitos desse lado da eternidade. Não somos completamente felizes porque não é para ser assim. A Terra não é nosso lar definitivo. Nós fomos criados para algo muito melhor. Um peixe nunca seria feliz vivendo na Terra, porque ele foi feito para viver na água. Uma águia jamais estaria contente se não fosse permitido voar. Você nunca se sentirá plenamente satisfeito aqui, porque você foi feito para algo mais. Você terá momentos felizes por aqui, mas nada comparado ao que Deus tem planejado para você. Igual o peixe, ele pode ter um micro momento feliz, igual o Nemo, ele ficou feliz quando ele saiu da água, mas ele se desesperou logo depois. E a gente tem que ser assim. Tem que se desesperar, tem que ficar insatisfeitos com o mundo e querer voltar para o nosso lugar que o Senhor designou para a gente, que é o céu. A concepção de que a vida na Terra é apenas uma atribuição temporária irá alterar completamente seus valores. Valores eternos não temporários se tornarão fatores determinantes em suas decisões. Assim comenta C.S. Lewis. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. A Bíblia diz, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. É um erro fatal presumir que a meta de Deus para a sua vida é a prosperidade material ou fama, como define o mundo. A vida em abundância não equivale
A abundância material e a fidelidade a Deus não garante sucesso na carreira ou mesmo no ministério. Jamais concentre seus esforços em satisfações temporárias, nas coisas dessa terra. Porque senão a nossa satisfação ela vai esmorecer. Uma hora ela vai se findar, porque as coisas dessa terra são passageiras. Tudo tem prazo de validade, menos o Senhor e as coisas eternas dele. Paulo foi fiel e mesmo assim acabou na prisão. João Batista foi fiel, mas acabou decapitado. Milhões de fiéis foram martirizados, perderam tudo que possuíam e chegaram ao fim da vida sem nada nas mãos. Mas o fim da vida não é o fim de tudo. Aos olhos de Deus, os maiores heróis da fé não são os que alcançaram prosperidade, fama e poder nessa vida, e sim os que trataram como uma atribuição temporária e serviram fielmente, aguardando a recompensa que lhes foi prometida para a eternidade. Eis o que a Bíblia diz sobre a galeria dos heróis da fé, honrados por Deus. Todos esses morreram na fé. Não receberam as coisas que Deus prometera a seu povo, mas as enxergaram no futuro e ficaram alegres. Eles diziam que eram visitantes e estrangeiros na terra. Estavam esperando uma pátria melhor, uma pátria celestial. Deus, portanto, não se envergonha de ser chamado o Deus deles, visto que lhes preparou uma cidade. Isso está em Hebreus. Seu tempo nesse mundo não é toda a história da sua vida. Você tem de esperar ao chegar ao céu para conhecer os outros capítulos. É preciso ter fé para viver nesse mundo como estrangeiro. É bem conhecida a história do antigo missionário aposentado que vinha para a América do Norte, no mesmo navio em que viajava o presidente dos Estados Unidos. Multidões ovacionando uma banda militar, um tapete vermelho, faixas e imprensa festejavam o regresso do presidente, mas o missionário desembarcou num navio sem ser notado. Sentindo pena de si mesmo e ressentido, começou a se queixar para Deus. Deus então lembrou gentilmente: mas meu filho, você ainda não chegou em casa. Meu Deus. Não serão necessários nem 2 segundos depois de você chegar ao céu para dizer: porque fui dar tanta importância às coisas temporárias. Onde eu estava com a cabeça? Porque gastei tanto tempo, energia e preocupação no que iria durar. Não iria durar. Quando a vida fica difícil, você é subjugado pelas dúvidas, ou quando fica imaginando se viver para Cristo vale o esforço, lembre-se de que você ainda não chegou no lar. Na morte, você não irá embora de sua casa, você irá para sua verdadeira casa. Então, o tema de hoje foi: o mundo não é meu lar. E a gente tem que pensar, né, que, na verdade, o céu é o nosso lugar. Igual aquela música do DJ PV. O céu é o meu lugar. A gente, inclusive, tem camisa disso, né? É o que eu lembrei. Versículo pra gente memorizar. Assim fixamos os nossos olhos naquilo que se vê. Não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios 4:18. E a pergunta pra gente meditar: como o fato de a vida ser uma atribuição temporária deve mudar minha maneira de viver nesse exato momento? Na verdade, isso muda tudo. Porque a gente prioriza, falo por mim, eu priorizo as coisas dessa terra do que as coisas do Senhor. Aí você vai falar assim: mas a gente vai na igreja, a gente tá fazendo devocional, a gente busca a Deus fora do devocional também. Mas às vezes, se hoje fosse um dia que eu ganhasse eu ou vocês, né? A gente ganhasse um ingresso para passar o dia inteiro na Disney. Provavelmente a gente ia acabar esquecendo de fazer o devocional. Provavelmente a gente acaba priorizando as coisas da terra do que o Senhor. E é óbvio que, ao mesmo tempo que o Senhor vê, né, a nossa correria e tal, eu creio que Ele nos perdoe, a gente precisa se consertar, né? Buscar sempre estar se deixando de lado, renunciando às nossas próprias coisas para priorizar o Senhor e fazer com que Ele fique feliz com a nossa vida, né? Então, que a gente possa priorizar a nossa pátria celestial, que é o céu, e que a gente possa todos os dias, né, pensar em como a gente pode viver uma vida focada no céu, mesmo estando aqui na terra. O que a gente pode mudar para viver no padrão do céu? A gente precisa começar a treinar, né, para morar no céu. E isso começa aqui. Como a gente leu, acho que ontem ou esses últimos dias, a nossa vida nessa terra é um treinamento. Nós estamos aqui para treinar para ir pro céu. Então a gente precisa aproveitar esses momentos. Quer falar alguma coisa? Não. Tá trabalhando, gente. Mas é isso. Eu vou
finalizar aqui a gravação e a gente conversa um pouquinho.